técnicas de atendimento de benefícios por incapacidade. O que você precisa para esse cliente dos benefícios de incapacidade? Primeira coisa, volta lá na aula, depois vocês voltem, e vejam sobre os benefícios de incapacidade que existem. Auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, auxílio acidente, benefícios por incapacidade, certo? Esses benefícios por incapacidade, existe um princípio no direito previdenciário chamado princípio da fungibilidade de benefícios. Eu uso muito nas ações judiciais. Às vezes é o pulo do gato que você precisa na ação judicial. Isso é uma dica de ouro, gente. O que é esse princípio da fungibilidade? Vamos a um exemplo simples. Eu entrei com um processo de um cliente de aposentadoria por invalidez. Cliente com 50 anos, sofreu um acidente de trânsito, quebrou a perna, ficou incapaz, ele era pedreiro, ele tinha ensino fundamental incompleto. Então, assim, as características gerais dele, biopsicossociais, encaixava-se na aposentadoria por invalidez. Quando eu entrei com a ação, passou pela perícia, tudo certinho, na perícia constatou incapacidade parcial. Não era total, o perito indicou reabilitação e não dava total de jeito nenhum. Pedi documentos, juntei documentos, impugnei, não teve jeito. O que eu fiz? Diante do princípio da fungibilidade, eu pedi auxílio acidente para esse cliente. Expliquei para ele tudo certinho, que ele não conseguiria, a gente não conseguiria aposentadoria por invalidez, a gente vai partir para o auxílio acidente, que ele tem direito, que ele sofreu acidente, ficou com a redução da capacidade laborativa. E deu certo, ele recebeu auxílio acidente. Mas assim, você precisa saber a estratégia também. E o que você precisa saber? Os benefícios em si. Quais são os requisitos para concessão de um, quais são os requisitos para outro benefício. O que você precisa? Carnê e carteira de trabalho. Carteira de trabalho é indispensável nos benefícios de incapacidade. Por quê? Porque o próprio perito na ação judicial, se for perícia judicial, ele pede a carteira de trabalho do segurado, do cliente. Porque ele quer ver qual que era a profissão, qual que foi a última, quais que foram as profissões exercidas por aquele cliente. Meu INSS, CNIS, requerimentos anteriores, tudo que eu já falei hoje. Entra lá no INSS, vasculha o meu INSS daquele cliente, tira a carta de concessão, extrato de pagamento, tudo que você precisar usar e até o que não precisar, vai salvando tudo para analisar na hora de fazer essa ação. Laudos médicos. Laudos médicos, nós precisamos ter consciência que a gente precisa passar para o cliente muitas responsabilidades também. Nós não podemos fazer milagres. Sem documentação, não tem como entrar com uma ação. Precisa ter prova material. E laudos médicos nas ações de benefícios por incapacidade é fundamental. Então, precisa ter laudos médicos e, de preferência, atualizados. Claro que, se aquele cliente entrou administrativamente, foi indeferido, e esse laudo tem 6 meses, não tem problema nenhum você entrar com aquele laudo de 6 meses. O que não pode é você usar um laudo lá de 4 anos atrás, 2 anos atrás, para entrar judicialmente. Existem auxílios acidentes que eu entro, de benefícios muito antigos, 2011, 2012, que eu falo para o cliente, olha, você precisa conseguir um laudo atualizado, eu não posso usar esses laudos da época. E aí ele consulta com o ortopedista, a gente tem convênio com o ortopedista que dá desconto na consulta, e ele consegue o laudo, então precisa ter o laudo, certo?